temos, né, a olhar essa catástrofe climática, não é outro senão de pensar se vai acontecer de novo. Que futuro é esse aí, né, tão estranho e ao mesmo tempo nem tanto, porque nós, porto-alegrenses, metropolitanos, temos uma cultura de enchentes, né? Essa cidade aqui se fez lutando contra enchentes. A de 41 é mais notória, mas as nossas redes de solidariedade, né, sempre foram em relação aos flagelados, né, das enchentes. Então isso não é propriamente uma novidade. O que é novidade é saber se um evento desse porte ele ocorrerá. E se ocorrerá, ocorrerá em que condições? E aqui estamos nós, então, a ciência. Acho que a diferença do passado para agora é como nós podemos enxergar esse futuro, não mais como uma utopia, mas enxergá-lo com o que a ciência também ilumina ali na frente. Tá? Eu já me referi em uma certa ocasião que a civilização contemporânea é como um carro em altíssima velocidade, a 300 km por hora, com um farol de um carro que anda a 30 por hora. Então o farol não ilumina tanto quanto é necessário iluminar uma estrada de alguém que anda a 300 km por hora. Né? Isso pode nos trazer problemas, que é o problema agora. Né? O problema é que, diante de uma catástrofe dessas, né, os faróis da sociedade não iluminaram nada, né, não prepararam nada, não anteviram. Né? Isso, então, faz com que tenhamos uma catástrofe dentro da catástrofe dentro da catástrofe. Né? Um efeito amplificador. A diferença, né, desta enchente, dessa inundação, que é um fenômeno mais complexo do que uma enchente, né, em relação a de 41, eu digo o seguinte: as pessoas às vezes comentam, mas em 41 não tinha aquecimento global e teve enchente. Tá? Mas tem uma diferença: em 41 já estava a civilização, depois da Revolução Industrial, em aquecimento global. Mas a enchente de 41 não foi prevista. Esta foi. Isto é a ciência. Isto é a ciência. O clima é quando nós tratamos da mudança do nível dos oceanos. É um compartimento da Terra gigantesco, os oceanos. Se os oceanos elevam 60 centímetros, é uma coisa extraordinária. Se as calotas polares degelam, é uma coisa extraordinária. Se na atmosfera acaba tendo um volume muito maior de vapor d'água, é extraordinário. Isso é o clima. Então nós temos um sentimento, quando falamos disso, do tamanho da Terra. É um sentimento que a gente, de alguma maneira, deletou, excluiu da nossa cultura, né, dessa cultura urbana atávica. A gente não pensa mais no tamanho do mundo, porque parece que tudo ficou perto. A gente até diz com certo ar de superioridade em relação aos nossos ancestrais, né, como o mundo se tornou pequeno. Uma prepotência enorme. Né? Vai falar com o geólogo, né? O mundo se tornou pequeno, então temos que conhecer a Terra. A Terra é um planeta gigantesco. Ela guarda energias gigantescas nas suas entranhas, que nós podemos mexer nelas, cuidado. E quando então a Revolução Industrial passou a mexer no carvão, depois no petróleo, estava mexendo no clima. A Porto Alegre fica aqui inundada, né, na maior catástrofe de uma região metropolitana no hemisfério sul, né, porque atinge 5 milhões de pessoas quase, né, que é toda a região metropolitana. E Porto Alegre, então, se descobre realmente numa situação crítica, que é habitar num encontro, né, dessa confluência de águas. É algo extraordinário do ponto de vista geográfico, geológico, hidrográfico. É um patrimônio incrível. Mas cuidado onde vocês vão, porque esse lugar é crítico. Os nossos ancestrais sabiam disso, fizeram um muro, fizeram um sistema de diques, tá? Prepararam o futuro, tá? E esse futuro que eles prepararam foi roubado. O Esquilo depois vai falar nisso. Ele foi roubado, é como se tivessem trancado os coletes salva-vidas dentro, tá, de uma sala. Tá? Deixaram as comunidades de Porto Alegre sem coletes de salva-vida, que era a proteção. Então isso vem o terceiro fator importante desse evento, né, que digamos, o fator de como uma comunidade, uma cidade gigantesca como Porto Alegre, numa região metropolitana,
tem consciência do lugar crítico em que vive, em que habita, e como ela se prepara para isso. Agora, a sobrevivência é sobrevivência mesmo, né? Que é habitar um planeta que está em mudança. Tá? E essa mudança, ela vem para ficar. É isso que a equação de Arrhenius, lá o químico, nos informa. Tá? Nós não temos como retirar todo esse carbono, não há soluções mágicas, não há, e nem acreditem, não há soluções mágicas. O que a ciência tem a dizer, né, é que a nossa saída é uma saída cultural. Ou nós conseguimos que a cultura de habitar o lugar, ela considera essa mudança na sua equação, ou não tem o que fazer. Tá? Porque esses eventos vão acontecer de novo. O Rio Grande do Sul é um estado que contém uma riqueza de diferentes regiões com capacidades muito distintas, né, e com realidades culturais e naturais muito diferentes. Isso é um potencial maravilhoso, mas isso pode também se tornar um problema na medida em que as formas como esses espaços vão ser usados, ocupados e organizados em função de determinados interesses acabam limitando a sua capacidade de regeneração, né? Então, eu acho que a primeira questão é a gente ter a consciência de que sociedade e natureza não podem andar separados. Mas eu quero destacar principalmente dois aspectos que, de uma certa forma, já foram mencionados, mas que eu acho que é importante a gente levar em consideração. A primeira é a dimensão do planejamento, que a gente perdeu, infelizmente, na forma como a gente poderia ter, considerando o conjunto da sociedade, na sua diversidade, na sua possibilidade de manifestação, né? Dos diferentes atores que constroem e transformam as cidades no dia a dia. Na nossa perspectiva, a gente trabalha no observatório com um olhar muito aproximado para as desigualdades sociais e para a exclusão de várias classes, né, em relação ao acesso não só à moradia, mas acesso a serviços, acesso à cidade como um todo. E o que a gente observa, inclusive nesse momento do desastre, é exatamente essas classes, elas não são ouvidas, não existem espaços de diálogo ou de conexão nem com a prefeitura, nem com o governo do Estado. Isso preocupa porque a sociedade como um todo precisa trabalhar junto, né? Não existem classes melhores do que as outras, né? Existem condições de vida que precisam ser compatibilizadas num espaço restrito de ocupação e que é um espaço de fragilidades, como as cidades em que nós moramos. Planejamento e também governança têm que andar juntos, né? A recomposição dessas institucionalidades, elas requerem um olhar para o planejamento de forma coletiva e aberta. E tudo isso que eu estou falando, na verdade, não é novo e nem surge agora. Isso já existe, já houve, a gente já teve experiências, inclusive no Rio Grande do Sul, muito bem-sucedidas no passado. Eu gostaria também de lembrar aos senhores que, alguns anos atrás, algumas secretarias foram fundidas, algumas de prefeitura, e especificamente eu estou falando da prefeitura. E isso gerou uma série de problemas, porque a gente perde corpo técnico capacitado para avaliar. Então, se você reduz Secretaria de Meio Ambiente, se você elimina uma Secretaria de Planejamento Urbano, você deixa a sociedade a descoberto. E aí, quando acontece uma catástrofe dessas, a gente fica sem perspectiva. O sistema, ele colapsou porque não teve nenhuma manutenção.
teve o abandono e teve o menosprezo. Vocês receberam aquele vídeo do Melo dizendo, no meu entendimento, o muro não é mais necessário, né? O governador dizendo que aquele troço horroroso, né, tinha que sair porque prejudicava o desenvolvimento da cidade, né? Isso aí não somos nós que estamos dizendo, eles que falam, né? Está gravado. Então, a questão das comportas, tá? Também muito simples, gente, e tudo isso não era caro de fazer a manutenção. Para vocês terem uma ideia, eu lembro do engenheiro Bento, em 93, ele chegou no DEP e disse, ó, todas as comportas com a manutenção em dia. Sabe quanto custou? 15 mil reais. Eu fiz a atualização agora, tá? Daria 95 mil reais, tá? Do serviço daquela época. Agora eu só não lembro se isso incluiu também as dos diques, mas eu lembro que eram as comportas do muro, tá? O gasto, o orçamento foi isso, Rosane, 15 mil reais, tá? Então, isso não, a manutenção do sistema não é uma coisa onerosa, não é uma coisa cara, nem do outro mundo, é muito simples, só tem que ser feita, senão do que adianta, né? Poderia ter sido evitado pelo menos 90%. A única situação que eu acho que não seria evitável é a questão do transbordamento do dique que teve lá no Sarandi, né? Porque ali a água passou por cima. Eu tenho minhas dúvidas, eu não fui lá ver e tal, mas em 2015 também aconteceu isso. E sabe por que aconteceu? Eu fui lá ver, eu era secretário de Meio Ambiente de Canoas e toda aquela polêmica e tal, e o prefeito da época diz, alguém foi lá sabotar, alguém não tinha o que fazer, pegou uma pá e uma picareta e foi lá abrir o dique de noite, deve ser isso, né? Eu fui lá ver, sabe o que era, na verdade? Tinha uma fazenda cheia de gado ali, e no dique onde tem o pasto mais tem rim. E as vacas, os bovinos, fazem sempre o mesmo caminho, fazem a mesma trilha. Tinha um afundamento de praticamente 1 metro ali, onde as vacas iam e voltavam para pastar dentro do dique. E aquela vez rompeu por isso, né? E rompeu por isso, sabe o que aconteceu em 2015? Matou 2 pessoas. Lá onde? Na Vila Asa Branca. O que é a Vila Asa Branca? É uma área de risco hidrológico de Porto Alegre. É uma área de 1.000 famílias assentadas que nós sempre lutamos contra isso. Mas quando o prefeito, né, Fogaça assumiu, ele enviou um projeto para a Câmara e foi aprovada a regularização da Asa Branca. Então o que acontece? Quando o dique rompe, o primeiro lugar que vai encher é a depressão, porque é o único lugar de Porto Alegre que a cota é 2, né? O resto tudo é 3. Agora eu não estou por dentro desse negócio que virou 3,60, mas é a cota essa, né? A cota de inundação, né? Então, o nosso plano diretor garante que todos que ocuparem áreas acima da cota 3, onde está convencionado por isso, né, estão garantidos. Aí o prefeito fala, né, que o problema é o crescimento desordenado e as ocupações da cidade. Ora, mas o plano diretor autorizou isso. O plano diretor deu garantia ao cidadão de que ele estava habitando uma área segura, né? Então, essa é uma outra questão muito importante, porque, né, vai certamente ter muitas ações que vão comprometer também o poder público por muito tempo por causa da negligência do governante, né, que não cumpriu com a sua obrigação legal, que era fazer valer aquilo que o plano diretor previa e preconizava, né? Que é a ocupação daquelas... Isso aí praticamente é 40% da cidade, né, que foi atingida com a inundação, né? E dessa vez, muito poucas foram as áreas não regulares que foram atingidas. Eu não tenho notícia, pelo menos. Que inclusive a Asa Branca, que nunca devia ter sido
né, regularizada. Mas foi contra o nosso voto, inclusive. Contra o voto, o Carlinho estava aí, contra o voto do PT, do PCdoB, né, na Câmara. E foi 1.000 habitações ali que agora ficaram com mais de 2,5 metros de água sobre, porque ela está 1 metro abaixo, né? Então ele leva a diferença que entrou no Sarandi, foi isso que aconteceu, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sou um pouco cético em relação a se pensar uma situação unicamente local, regional, né, ou rio-grandense. Eu penso que não é possível isso. Olha só, o Oceano Atlântico teve 4 graus acima da média no último ano, no Equador, ou seja, a temperatura média de 31 passou para 35 graus. A Amazônia, os rios que têm temperatura média também de 31 graus, passou a 41 graus. Então, os chamados rios voadores que levantam ali no oceano e na Amazônia e que não conseguem mais ser capturado pela floresta amazônica porque ela está comprometida e pelo cerrado também por causa do desmatamento, eles vêm todos aqui. Então, eventos dessa magnitude, talvez nós tenhamos repetições bem mais frequentes, porque o desequilíbrio que nós produzimos enquanto civilização, né, pela emissão de gases de efeito estufa e pela destruição da floresta amazônica, que ela não é, né, o pulmão do mundo, como muitos dizem, mas ela é o principal regulador do ciclo da água do planeta. E esse é o papel dela, é isso que tem que ser resgatado, porque senão nós não teremos futuro enquanto humanidade. Obrigado. Lá no início, e hoje a gente ainda diz que é preciso ouvir a ciência, a gente diz assim, não é qualquer ciência. Não é todos os cientistas ou qualquer ciência. Tem ciência que é patrocinada pela Monsanto, por exemplo, ex-Monsanto. Então não é qualquer ciência. É a ciência sensível à questão ecológica. E aí a gente vai mais além da ciência, falando para gestores públicos. Os verdadeiros detentores da voz da natureza, que são os indígenas, que são os povos tradicionais. Se nós não soubermos ouvir e entender os povos indígenas, que quase nunca são chamados para falar, para dar entrevista, para dizer o que eles estão pensando daquilo que eles estão vendo, e quando não são compreendidos, porque falam de uma forma muito simples, mas é naquela simplicidade que está a verdadeira sabedoria, ecológica, pelo menos. Ou a catástrofe que aconteceu agora, ou até uma hecatombe, como disse o Dr. Tarso, ela é político-ambiental. Teve decisões sobre isso. Não foi ao acaso, não foi por falta de aviso, não foi por falta de aviso da chuva, do aviso da meteorologia, da primeira vez, no ano passado, que depois o governador correu para botar um coletinho e mostrar serviço. E não foi também a que agora teria outra, e não é que não vai ter na outra o mês que vem. A gente não sabe quando é que vai ter a outra. Pode ser a qualquer momento. Então, sim, existiram decisões. Existiram decisões para a gente privilegiar aqui no Rio Grande do Sul o agronegócio, ao invés da agroecologia. Hoje em dia, quando falam, e já encerro essa última coisinha, hoje em dia, quando falam em cidade esponja, esse assunto no meio ambientalista já é debatido, e a lei é a cidade esponja com o cinturão verde, que é a produção do alimento sem veneno perto das cidades, onde aquelas áreas já estão preparadas também para, se necessário, receber essa água que precisa se alastrar. Todas as forças da sociedade, todas as classes, foram atingidas de uma maneira ou de outra e tentam dar respostas ao que está em curso nesse momento. Da burguesia que governou e planejou essa situação em Porto Alegre no último período, como foi bem citado pela professora aqui, com os planos para o centro histórico, para a região da Orla, para todos os territórios que existem na cidade de Porto Alegre, né? Eles planejaram e agora estão apresentando soluções com base no mesmo modelo de desenvolvimento econômico, ecológico e urbano que nos trouxe até aqui. A extrema-direita, os negacionistas clássicos aí, que a gente pôde nomear no último período, também estão apresentando as suas alternativas, que é
aprofundar o que nós vivemos no último período. É o embate que a gente tem tido na Assembleia Legislativa, que ocorre também na Câmara de Vereadores, aqui na cidade de Porto Alegre. Então, eu acho que, nesse momento, nós precisamos radicalizar ainda mais aquele esforço inicial da carta que nós fizemos lá em fevereiro, que era poder falar um pouco do tipo de futuro que a gente quer para a cidade de Porto Alegre, aproveitando, de alguma forma, a situação que nós temos, que, bom, é um consenso falar que a cidade vai ter que recomeçar. Qual o recomeço que a gente quer apontar? De que maneira que nós queremos ver daqui para frente todos os mais de 70 quilômetros de orla que nós temos na cidade de Porto Alegre interagindo, né? Entre o povo da nossa cidade, né? As suas formas de desenvolvimento econômico, urbano. Vamos dar uma resposta para isso. Qual é a revitalização do centro histórico, duramente atingido, devastado? Hoje eu andei por várias ruas do centro e é triste ver isso. Inclusive porque ali está uma boa parte do pequeno comércio, né, dos profissionais liberais que ali trabalham, fazem a sua vida, do setor de serviços. Eu acho que a gente está com uma oportunidade de responder e apresentar, a partir das boas experiências que nós tivemos no passado, mas olhando para o que esse cenário trágico de aquecimento global, de aprofundamento da crise climática nos impõe, o tipo de futuro que a gente quer desenvolver. E para a gente vencer o processo que se abre agora em meio à eleição, nós precisamos mais do que de uma frente política, nós precisamos de uma frente que tenha a capacidade de mobilizar e organizar a sociedade nas suas diferentes camadas. E essas pessoas que estão em movimento agora, nós não podemos perder elas para a antipolítica ou para uma sensação de apatia diante das alternativas que a gente vai apresentar. Nós temos que encantar elas com esse projeto e com uma explicação também sobre o que é essa realidade que a gente está vivenciando, que com essa mesa, com esse acúmulo aí que a gente tem gravado a partir desse debate hoje, eu acho que nós temos mais elementos para fazer. Então... A tragédia no Rio Grande do Sul tem diferentes contornos, mas ela é diversa também entre as cidades. E em Porto Alegre, a tragédia tem duas frentes. De um lado, a dimensão ambiental, sem dúvida. O não reconhecimento de quem nós somos, dessa dimensão geográfica, ambiental, das bacias, de como o Guaíba se conecta à lagoa, mas como antes ele é formado a partir de tantas outras bacias e afluentes, de como o Planalto Médio, tu me dizia isso, modificou a sua forma de participação na agricultura, adequando-se e aderindo a um modelo monocultor do soja, que transforma tudo de forma a trazer as águas para cá, como elas estão, e produzindo o assoreamento que promove. Esses estudos que vocês têm realizado têm sido fundamental para evidências produzirem o plano do próximo período. Nós precisamos produzir um programa com evidências, capaz de oferecer soluções para a proteção humana integrada à proteção ambiental. O que nós vivenciamos aqui não precisava ser assim. O que demonstra que a tragédia que nós estamos vivendo aqui na cidade tem esses dois braços, essas duas vertentes, Matheus, que tu denunciaste muito bem. De um lado, a dimensão ambiental, e de outro, a destruição pública, institucional da Prefeitura Municipal, como a professora Helenisa trouxe muito bem aqui. E isso está representado na simples extinção do DEP, sendo que as suas atribuições foram formalmente colocadas dentro do DEMAI, quando, na verdade, o DEMAI mesmo foi pensado e desestruturado em todos os sentidos, porque a lógica que está documentada dentro do BNDES é um pedido e um estudo para a venda, para a privatização pura e simples. Então, nós sabemos, há provas de que os engenheiros, técnicos, peritos do DEMAI apresentaram, Juarez Pinheiro, as demandas importantes, racionais, de atenção ao sistema que já estava precário. Nós sabemos que não foram feitas as atualizações necessárias à manutenção. Mas não é só isto. O sistema interno, ele também está comprometido. O sistema interno da cidade,
de recolhimento, tanto do pluvial quanto do demais que o PISA trabalhava, o Programa Integrado Socioambiental, não teve continuidade, Raul, como tu bem sabe. Mas, além disso, a cidade que tinha, como tu me dissesse, 99% de água tratada na torneira das pessoas, agora não tem. Então, nós sabíamos que tínhamos dificuldades na gestão. Nós dizíamos que não era uma boa gestão. Nós dizíamos que era um engodo a ideia de uma gerência. Porque, na verdade, por trás da não gerência e da antigestão que nós temos e da ausência de planejamento, professora Helenisa, nós temos aqui uma condição de desmonte de toda a estrutura pública e de negativa da responsabilidade da autoridade pública em realizar as suas ações e levar soluções para a cidade. Nós precisamos, e aí é uma missão coletiva, não é uma eleição, não é um processo para uma pessoa, é um processo para, talvez agora, uma geração. Por tudo aquilo que nós fizemos, por tudo aquilo, Raul, que tu representas, que Tarso representa, por tudo aquilo que o orçamento participativo representa. O orçamento participativo estava presente em cada pessoa que agiu também de forma solidária nesse momento da ajuda necessária. Por tudo isto que nós representamos, neste momento em que o mundo nos olha, nós podemos ter solução. Nós podemos ter caminho. E que caminho? Uma cidade resiliente, uma cidade ambientalmente segura, uma cidade desenvolvida a partir de um outro padrão de desenvolvimento. Nós já vivíamos uma crise de desenvolvimento e de modelo. Nós já vivíamos, porque nós não somos uma cidade que tem um projeto de desenvolvimento para incluir a juventude, para propor um futuro para as pessoas. Nós diminuímos 60 mil pessoas em 10 anos vivendo nessa cidade. Isso tem um significado porque as pessoas têm saído de Porto Alegre. Eu concluo dizendo isso. Nós amamos muito essa cidade. Nós dedicamos a nossa vida a ela. Eu tenho 30 anos de vida em mandatos e desde vereadora. Eu fui líder do governo do Raul, eu carrego isso, eu fico orgulhosa de ter sido líder do governo dele na Câmara Municipal. Passei por várias coisas, mas eu acho que nada é mais importante do que aquilo que, Rua, vocês falaram. A Agapan é da nossa cidade, o Lutz é também daqui. E eu te digo, Rua, aquilo que tu falaste, o território, onde nós vivemos. Poderemos nós sermos alguma esperança para o mundo? Eu creio, Miguel Rosseto, que nós devemos nos propor a sermos também alguma esperança para o mundo, não como o farol, não como nossas façanhas, longe disso, mas que possamos ter um projeto de construção, como disse o Tarso, que gostei muito, porque reconstruir mais do mesmo, a partir do que está, não pode ser o projeto de quem já transformou essa cidade e vai ter que transformá-la de novo para deixá-la para as novas gerações muito melhor do que ela está agora. E a gente tem que fazer isso juntos e juntos. Um abração.